Já passou da época de eu falar desse jogo. War of the Monsters, ou Guerra dos Monstros, se você preferir em brasileiro. Em português, no caso, mas tudo bem. É um jogo de PlayStation 2 e, basicamente, é uma linda homenagem aos filmes de monstro gigante. Sim, isso que você ouviu direito. Se você cresceu com PlayStation 2, você deve lembrar desse jogo. E qual é a história desse jogo? Bem, uma invasão alienígena chega na Terra e tenta dominar a humanidade, obviamente, mas os humanos conseguem desligar as naves com uma arma secreta e tudo termina bem. Só que as naves caem na Terra e acabam gerando mutantes. E esses mutantes iniciam uma guerra para ver quem é o dono do planeta, dono da bagaça toda. E essa é a história do jogo. Bem, e os personagens são incríveis. Eles são uma homenagem aos monstros clássicos, como eu já disse. E cada um tem um poder, um som e uma habilidade diferente. O que nós podemos fazer no jogo? Escalar, subir em prédios, recuperar energia, a nossa vida, teoricamente falando. Melhor de tudo, nós podemos neutralizar o inimigo tacando objetos. Se for um objeto pontudo, ele fica paralisado por um pouco período de tempo e nós podemos arremessá-lo contra o cenário. É muito legal o estilo de combate desse jogo. Bem impressionante. Uma coisa engraçada é que eu não tinha percebido de primeira, mas quando estamos caminhando pela cidade, nós vemos pontinhos no chão, que na realidade não são pontinhos, são pessoas, que para nós parecem formiguinhas. Ai, ai. Até nisso, os caras que fizeram o jogo pensaram a escala dos monstros em relação às pessoas. Os chefes, bem, são muito criativos, são maiores que a gente. Não tô zoando, eles são incrivelmente grandes, maiores que nós. Bem, e o que tem de especial o jogo quando terminamos? Mostra a origem de cada monstro, exceto dois, que eu vou explicar mais tarde. Cada final termina com a origem dos monstros. Mas você não tinha dito que logo na abertura é explicada a origem? Sim, mas só uma parte. Porque as cenas estão meio que misturadas e pela metade. E já no final mostra completamente, sem interrupções. E o mais engraçado é que não temos uma origem para dois monstros. Calma, vou explicar. Alguns nomes estão aparecendo na tela dos monstros que nós podemos jogar. E se você tem um QI elevado, ou é muito fã, vai saber que esses monstros, metade deles você já conhece, só que os nomes deles estão trocados. E por quê? Por causa dos direitos autorais, provavelmente. Porque eles não puderam usar o Kong e o Godzilla. Sim, isso que você está vendo na tela é o Godzilla e o Kong desse universo. Kongar e Tojira. Sim, você ouviu certo. Por causa dos direitos autorais do Kong, não puderam usar o nome Kong, então colocaram Kongar, com C. E Tojira, bem... Você já sabe quem é, só pela aparência. Ou Tojera, se você for muito escandaloso. Tojera é uma reimaginação do Godzilla desse universo. Tojira, sim, é um Godzilla desse universo. Mas o que ele tem de especial? Bem, podemos dizer que só a aparência dele. Mas vamos para as habilidades. Bem, o Kongar pode dar um grito extremamente alto, arremessando o oponente para longe, porque como o Kong não tem ataque de energia, eles colocaram um rugido pro Kongar. Só que o engraçado é que eles não colocaram habilidades de choque nele. Agora, Tojira, bem, parece que ele é só um Godzilla genérico, mas não. Tojira tem uma clava na ponta da cauda cheia de espinhos. E como se isso não fosse suficiente, ele pode, como posso dizer, expor os seus espinhos para fora do corpo. Sim, isso que você ouviu. O bicho consegue
pôr os espinhos para fora, estilo Wolverine, com as garras. E por falar em garra, na mão de Tojiro, em cima do pulso, existem 2 lâminas que ele bota para fora, que são seus espinhos, óbvio. Mas o cara, literalmente, tem espinhos retráteis até nas pernas. Acho que Tojiro é o monstro mais apelão do jogo. Alguns outros monstros que vocês estão vendo são também homenagens a monstros clássicos, como o Ultra V, que é uma homenagem ao Ultraman, só que com o Megazord. E seus ataques, bem, são com espada, obviamente, ataques físicos. E o legal é que no jogo, cada monstro pode dar uma investida, um golpe que lança o oponente voando para longe. Eu não consigo fazer esse movimento, então deixa só para os profissionais. Bem, vamos continuar. As origens. Kongar era um chimpanzé enviado para o espaço. Sim, essa prática é proibida hoje em dia, mas antigamente era permitido. No meio do caminho, ele foi atingido por uma nave alienígena. A nave que tinha transportado ele quebrou, ele caiu na Terra e evoluiu, virando um gorila gigante com um rugido sônico. É engraçado porque na abertura não mostra ele machucando ninguém, tipo a essência do Kong. Vamos com Tojiro agora, meu monstro favorito. Spoiler. Bem, ao contrário dos outros monstros, lembra que eu falei que 2 não tinham uma origem? Sim. Mas no jogo mostra a origem de Tojiro. Não, meu amigo, você entendeu errado. Aquilo não é a sua origem, e sim seu despertar. Assim como Godzilla, Tojiro já existia. Bem, o disco voador que foi atingido pela arma de pulso eletromagnético dos humanos cai no mar. Tojiro, que estava dormindo, respira a radiação, seus olhos brilham. De repente ele acorda furioso, ataca o navio e a câmera corta dali. Ou seja, é assim que termina a origem dele. Sim. O que dá a entender essa cena? Bem, dá a entender que ele não tinha os poderes atômicos até ele ser atingido pelo líquido radioativo da nave que caiu em seu nariz e ele respirou. Agora Praetor. Bem, ele era um louva-a-Deus do laboratório, que um cara injetou a seringa nele e ele ficou gigante, matou seu criador e ficou solto por aí. É só isso. Agora, Robô 47. Bem, ao contrário dos outros monstros, ele ficou do lado dos humanos. E como a gente sabe disso? Bem, é simples. Na cena que nós completamos uma das fases no começo do jogo, ele aparece junto com os humanos para dar uma surra na gente, dando a entender que ele se aliou aos humanos, ao contrário dos outros, que ficaram revoltados contra a humanidade por ter os despertado. Ele parece que ficou do lado dos humanos. Raptrons. Não tô zoando. Esse é o nome dos dragões. Bem, ele não tem uma origem. Eles não têm uma origem no jogo. Eles simplesmente aparecem no jogo, dando a entender que eles já existiam, assim como Tojiro. Ou seja, eles não são uma mutação. Eles são alguma coisa que já existia. São dragões que já existiam. O engraçado é que na abertura aparece um pé de um réptil. Não é o pé. Não é o pé deles, porque eles são de cor marrom apagado. E o único personagem que tem um pé verde é o Tojiro. Mas pelo formato do pé, parece que não bate. Será que eles queriam colocar outro monstro no jogo, só que no final decidiram descartar? É provável. Bem, agora esse monstrinho aí que eu não mencionei é um dos alienígenas. Sim. Mas eles não tinham sido derrotados? Sim, mas eles voltam. Aquilo eram as naves beta, se é que podemos chamá-las assim. A nave mãe ficava fora da Terra. E qual é o nosso objetivo final? Salvar a Terra deles. E como?
Bem, pancadaria, tiro e bomba, né? O engraçado é que, se você observar no final do jogo, o alien principal, o Celebrão, não é derrotado. No caso, ele foge. É meio difícil explicar. Meio que aquilo era só uma casca. O baixinho foge. Era só um valentão que se pagava de poderoso. Na verdade, quando a gente derrota ele foge. Quando o corpo dele é destruído, sai um pequeno alien, dando a entender que era ele que estava lá dentro todo esse tempo. Ou seja, ele só usava aquilo como uma casca. Na verdade, o cara era um inseto insignificante perto da gente. O cara se pagava de machão e foi derrotado por a gente e fugiu. E por quê? Eu tenho uma teoria do porquê que a gente não mata ele. A gente só espantou ele porque os diretores queriam uma sequência para esse jogo. Provavelmente fizeram esse final, que a gente derrota o vilão, mas no final ele foge. Porque eles esperavam uma sequência. Provavelmente depois da derrota da nave-mãe, os alienígenas iam voltar com reforços. Iriam resgatar o seu líder e a gente teria que de novo derrotá-los. Mas por algum motivo nunca aconteceu uma sequência desse jogo. Acho que é porque é uma história de começo, meio e fim. Se é que podemos dizer uma história de começo, meio e fim, que ela abre que meio com uma cena aberta para o público imaginar uma sequência. É meio triste que nunca tivemos a história desse jogo ter uma continuação. E como poderia ser uma continuação dessa história maluca? Bem, os monstros estariam hibernando aos redores do mundo e provavelmente os novos alienígenas viriam à Terra e desceriam aqui. Aí os monstros do jogo original, ou novos monstros, iriam acordar para deter essa nova invasão. Repetitivo, mas eu tenho um plano novo. Eu tenho uma ideia nova. Os humanos teriam que ajudar os monstros a vencer os ETs. Aí que faria a diferença, porque isso não teve no jogo anterior. Nós lutamos sem a ajuda da humanidade. Aí nós temos que nos unir para poder derrotar esses alienígenas. É aquele papinho de eles só estavam querendo defender a Terra. A gente meio que causou esse caos. Clichê, mas seria legal. Humanos e monstros batalhando no final das contas, juntos, e não um contra o outro. Ia ter uma pegada meio Godzilla. Sim, mas tipo, todos os filmes de monstro, quase o monstro protagonista precisa de ajuda. Cara, tem uma coisa que eu fiquei chocado quando eu fui rever esse jogo. Eles previram a cena do Godzilla de 2014 no aeroporto. E se você está se perguntando, sim, tem uma cena do aeroporto que o Godzilla enfrenta um inimigo alado, no caso Tojira. Ou seja, de alguma forma espantosa e sei lá, como eu posso descrever, eles previram a cena do Godzilla 2014 no aeroporto, enfrentando o Mutumacho. Ou só foi um chute certeiro. Cara, é impressionante como é que eles conseguiram fazer isso. A batalha é legal. Uma coisa meio triste no jogo é que, ou decepcionante para algumas pessoas, é que não importa o monstro que você vá, os inimigos são os mesmos, do início ao fim. Tipo, eles não variaram os oponentes. Porque eu acho que meio que o dinheiro não tava dando conta e meio que eles não quiseram variar. Isso é ruim? Não, de maneira nenhuma. Os inimigos desse jogo são incríveis. Mas eu acho que a gente pode ficar com essa estranheza que, tipo, não muda nada a gente ir com outro personagem. A única coisa que muda é o final do jogo. Como eu já disse, mostra a origem de cada monstro.
E podemos dizer que o Tojira seria equivalente ao Godzilla 2014. Esse universo, talvez sim, já que eles parodiaram uma coisa que ia acontecer só no futuro. E esse jogo é de PlayStation 2. E é muito antigo. Uma coisa engraçada é que assim como o Congar tem sons de leão, Tojira também tem sons de animais atuais, como elefantes. Não tô zoando, o som do Tojira é um grito de um elefante, só que modificado, para ficar mais profundo, para soar mais como um som de dinossauro. E o engraçado é que, se vocês notarem, em alguns momentos, quando o Tojira grita, seja de frustração ou de dor, os gritos dele são os mesmos gritos dos Reptrons, só que modificados. Sim, Tojira solta fogo verde radioativo da boca. Sim, fogo verde, fazendo uma paródia ao sopro atômico do Godzilla. E se você está se perguntando, sim, é a mesma cor do sopro do Zilla Jr. E levando em conta que esse jogo é de 2003, podemos dizer que sim, eles se inspiraram no Zilla Jr. para fazer o sopro atômico do Tojira. Não é pura coincidência. Provavelmente teve uma inspiração. Mas por que eu estou falando tanto do Tojira em vez de falar dos outros monstros? É porque ele é o meu monstro favorito do jogo. Eu acho que eu já falei isso. Porque ele é uma clara versão alternativa ao Godzilla. E de longe o monstro mais apelão do jogo, tirando os chefes. Tojira também pode disparar bolas de fogo verde da sua boca quando seus inimigos estão à distância. É uma versão meio que fofinha ao sopro atômico. Se é que posso usar a palavra fofo nessa coisa. E levando em conta que nós temos um tamanho de 30 metros de altura, segundo a Wikipédia, nós somos meio que tamanho mediano. Isso explica porque os prédios não se destroem quando a gente escala. Eu fico me perguntando como é possível que ninguém, absolutamente ninguém, pensou em fazer um filme desse jogo. Porque é perfeito. Esse jogo é uma grande homenagem aos filmes de monstros clássicos. Bem, o que eu mais posso dizer? Podemos dizer que quem jogou esse jogo na época deve ter pensado que esse era um Kong e Godzilla se enfrentando. Mas não são. Mas o melhor de tudo é que dá pra fazer um final alternativo do King Kong vs Godzilla de 62 nesse jogo, no modo versus. Sim, esse jogo tem um modo versus, que você pode decidir quem ganha, com quem você quer jogar. Tojira ou Kongar, ou seja, Kong ou Godzilla. E você escolhe qual é o monstro que vai vencer. O melhor de tudo é que pode fazer isso. Bem, esse jogo é maravilhoso. É um ótimo jogo divertido. É direto ao ponto. Tem pontos negativos? Não sei. Vocês decidam. Isso sim, isso é uma versão mecha do Tojira, que na verdade é uma skin. Sim, os personagens têm skin nesse jogo também. Tem variantes deles mesmos. É interessante, não? Bem, eu esqueci da origem de mais alguns monstros, mas eu vou contar. O engraçado é que quando chegamos na fase Terror no Paraíso, no Havaí, esses dois estão se pegando no soco. E a gente aparece lá do nada, aleatoriamente. Tipo, já que vocês não decidem quem ganha, eu vou colocar a ordem na casa. Não estou zoando, o início da fase é justamente isso. E não deixa
esse fato de ser engraçado. Bem, gente, o que vocês acharam? Já tinham jogado esse jogo? Deixe seu like, seu comentário, qual é o seu monstro favorito. E deixe algumas opções do que eu posso fazer para os próximos vídeos. Um querido amigo me pediu para fazer um rap de Godzilla vs Gamera. Não, e um cara me aplaudiu muito pelos vídeos. Está me aplaudindo até agora. Pelos vídeos que eu fiz. Não se preocupe porque o rap vai chegar. Eu só preciso de tempo. E esse vídeo foi só isso. Só para lembrar desse jogo maravilhoso. Que muita gente esqueceu. Mas que vale a pena recordar. E me falem, por favor. Que monstro que eu esqueci de contar alguma história desse jogo. Me corrija nos comentários. Eu não preciso contar a história dos chefes, porque basicamente é a mesma origem que as nossas origens no jogo, por causa da radioatividade. Bem, bye bye.